A paz do Senhor, aqui quem fala é seu irmão em Cristo, o pastor Newton P. Mello. Eu gostaria de deixar com os irmãos agora um versículo da palavra, e esse versículo da palavra é bem interessante. Quando eu estava vindo aqui para o monte, eu entrei dentro do ônibus, e lá dentro do ônibus eu reparei que tinha uma menina assim de uns 10 anos, junto com parecia ser a avó dela, uma senhora mais idosa. E aí no que eu olhei para aquela menina lá, naquele instante que eu olhei para aquela criança lá, Deus me deu uma palavra que foi rápido, uma palavra. E eu gostaria de deixar essa palavra aqui com os irmãos nesse momento aqui, ó. Essa palavra está escrita lá em Mateus. Então, a palavra diz o seguinte: E disse, em verdade vos digo que se não vos convertedes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus falou que se nós não formos como meninos, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. Mas o que isso quer dizer, ser como meninos? Ele está falando que nós devemos ser como crianças. Sim, como crianças. E hoje, coincidentemente, é o dia da criança, né? Dia 12 de outubro lá. E Deus me tocou lá no ônibus essa palavra, dizendo que nós temos que ser como crianças. Mas como assim sermos como crianças, como meninos? O que é uma criança? Criança é aquela pessoa, né, que quando ela é pequena, ela depende totalmente do pai e da mãe dela. Ela aprende a falar porque o pai e a mãe ensinou ela a falar. Ela aprende a andar porque o pai e a mãe segurou na mão dela lá e ensinou ela a dar aqueles primeiros passos. Então, a criança, ela é criança quando ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Mas o que acontece? Quando a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, ela vai aprendendo as coisas que o pai dela ensina para ela. Aí com o passar do tempo lá, ela já não é mais criança, ela já vai se tornando assim um adolescente. Como é que você sabe quando uma criança está se tornando um adolescente? É quando aquela criança ela para de ouvir o pai e a mãe. O pai e a mãe dão aqueles conselhos para ela e a criança acha que ela sabe mais do que o pai e a mãe dela e começa a não ouvir aquilo que o pai e a mãe dela estão ensinando para ela. O pai e a mãe falam para ela fazer uma coisa, mas na cabeça dela acha que o que o pai e a mãe estão falando está errado. Ela ignora, né, que ela só tem alguns anos de vida e o pai e a mãe dela às vezes tem 3, 4 vezes mais de idade do que ela, né? Eles já passaram por tudo aquilo, tem muita experiência. E aí o pai e a mãe ensinam para a criança, que agora ela não é mais criança, já é um adolescente, né? Ela está se sentindo já adulto, ela já se sente que ela tem conhecimento das coisas, que ela não precisa mais ouvir o pai e a mãe. E aí ela começa a desobedecer o pai e a mãe, não aceita mais aquilo que o pai e a mãe falam, ela está se tornando uma adolescente, né? Ela está se achando já adulta. Mas o que isso tem a ver com o servo de Deus? É a mesma coisa. Quando nós vamos para a igreja, o que acontece? Nós não conhecemos nada da palavra de Deus, nós não conhecemos nada a respeito de Deus, e aí lá na igreja, lá Deus vai ensinando para nós. Nós vamos aprender as primeiras palavras, nós vamos aprender como fala um servo de Deus, nós vamos aprender como age um servo de Deus, como anda um servo de Deus. Então, nós somos crianças na igreja, aprendendo tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Mas aí chega um determinado momento que aquela criança lá, espiritual, lá que todos nós fomos um dia, ela começa a crescer. Ela começa já a aprender um pouco da palavra, ela começa já a aprender a andar um pouco sozinha na igreja, e aí o que acontece? Ela para de ouvir a Deus. Deus fala com ela uma coisa e ela fala assim, não, isso aí não é bem desse jeito, eu acho que não é desse jeito, não é da maneira que eu presumo, então. Aí que você sabe que aquela pessoa lá já não é mais um menino, já não é mais uma criança, porque ela já está começando a contestar aquilo que Deus fala com ela. Deus fala com ela por meio da palavra, ó meu filho, você tem que fazer isso, ó minha filha, você deve agir desse jeito. E ela diz, não, eu já sou adulto, já, isso aí eu não concordo, isso aí são coisas antigas, hoje o tempo mudou. Quer dizer, a pessoa está declarando que ela já não é mais criança, né? Ela já não depende mais de Deus, não. Ela já está fazendo as coisas de acordo com a cabeça dela, ela já está andando de acordo com a vontade dela, ela já não é mais aquela criança que Jesus espera que nós sejamos sempre. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é Dia Internacional da Criança. E você? Continua sendo ainda uma criança na presença de Deus? Ou você já está se achando um menininho crescido, uma menininha crescida, você já está se achando adulto, e aí como adulto, aí você já não quer mais depender de Deus, você já não quer mais ouvir aquilo que Deus tem para falar com você é igual aquela criança, ela que se tornou adolescente. O pai e a mãe falam com ela uma coisa e ela não quer mais fazer aquilo, ela quer fazer aquilo que ela acha que está certo, ela quer fazer aquilo que ela acha que vai dar certo na vida dela. E assim acontece com muito irmão, muita irmã dentro da igreja, que cresce na igreja e está se achando um adulto aí e para de ouvir a Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara, se nós quisermos um dia entrarmos no reino de Deus, nós um dia quisermos vermos a Deus, nós temos que ser como meninos, como crianças. Foi isso que Jesus ensinou para os apóstolos. Se vocês não forem como esse menino aqui, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino de Deus. Então, que nós viemos ser como crianças. Amém? Na presença de Deus. E todos seguem nossa palavra em nome de Jesus. Amém? Quer receber outras mensagens como essa? Então inscreva-se no nosso canal.
O nome do nosso canal é YouTube Pastor Newton P. Melo.